Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos dar continuidade à aula de fisioterapia geriátrica. A gente vai finalizar primeiro a aula da semana passada, tá bom? A gente estava falando sobre quedas, né? Sobre o que influencia a queda no idoso, as alterações de aspecto biológico. Falamos um pouquinho sobre essas alterações e agora nós estamos falando um pouquinho sobre a avaliação funcional desse paciente. Então, quais são os testes que nós podemos utilizar com esse paciente, né? Para avaliar o equilíbrio, avaliar a força muscular, avaliar a propriocepção e com isso predizer, né, o grau de fragilidade daquele idoso e se ele corre o risco de cair e até mesmo de se machucar. Deixa só eu tirar isso aqui da tela. Pronto. Tá? Então, são testes que vão avaliar a funcionalidade e o equilíbrio, a marcha também, buscando então parâmetros que sugiram maior suscetibilidade daquele idoso a cair, né? O primeiro é o POMA, que é um teste simples, na qual vai se avaliar o equilíbrio daquele idoso. Então, eu vou pedir para aquele idoso passar de sentado para de pé e virar 360 graus. E dessa forma eu ainda vou aplicar um estímulo ali, um empurrãozinho ali no externo daquele paciente para testar o equilíbrio dele, tá bom? É muito simples esse primeiro. O outro aqui é a escala de equilíbrio de Beck, que a gente já falou em outros momentos, né? São 14 tarefas distribuídas em uma escala de 5 pontos, que vai de 0, aonde ele é incapaz de realizar aquela tarefa, até 5, onde ele consegue realizar aquela tarefa de forma independente. Ela é uma atividade que é baseada na qualidade, na necessidade de assistência para realizar a tarefa de forma correta, até que aquele idoso consiga completar toda a prova. Tá? O segundo teste é o índice dinâmico da marcha. Ele é composto por 8 tarefas de caminhada, de deambulação, que vão avaliar a velocidade daquela caminhada, a instabilidade da marcha, durante a fase de aceleração e desaceleração, com movimentos de rotação, flexão de cabeça, rotação axial do corpo, de ultrapassar, circundar obstáculos, subir e descer degraus. Ele possui ali uma pontuação de 19 pontos. O teste levante ande, que é o TUG test, né? Time Up and the Go test. É aquele teste de caminhada de 3 metros, no qual o idoso ele vai levantar de uma cadeira, vai caminhar por 3 metros, girar o corpo ali, fazer um giro, retornar para a cadeira inicial e sentar novamente. Então, a literatura mostra que um idoso normal, a gente vai cronometrar aquele tempo, né? A literatura fala que um idoso normal, ele vai realizar esse teste em 10 segundos. Então, entre 11 e 20 segundos é um tempo gasto para um idoso normal. Aí, o mais frágil, ele vai levar mais do que 20 segundos para realizar essa mesma tarefa, tá bom? O outro teste é o teste do alcance funcional, que eu também já mostrei para vocês, que é aquele teste em que a pessoa fica apoiada ali na lateral da parede e ele vai fazer, então, uma flexão de tronco com o braço e a gente vai medir essa distância do ombro até a ponta do dedo. A avaliação ambiental, a avaliação do ambiente, né? O local em que esse idoso vive. Então, as alterações, elas também podem estar relacionadas com fatores relacionados à residência daquele idoso, né? Eu posso avaliar se tiver a possibilidade de você ir até a casa daquele idoso
e conseguir avaliar o ambiente, melhor ainda, né? Se você estiver no home care, então você vai ter melhor essa possibilidade. Avaliar, eu posso pedir para aquele idoso, para ele me mostrar como que é um dia típico na casa dele, como que ele senta, como que ele levanta, como que ele abre e fecha a porta de um armário, como que ele entra, como que ele sai do banheiro, como que ele levanta da cama, como que ele se deita na cama também. Também deve-se observar obstáculos, como desordem dentro de casa, anormalidades visuais e também na marcha daquele idoso. Aqui tem um perfil de avaliação funcional domiciliar. Então, na entrada a gente vai avaliar o acesso, tem corrimão, se tem escada, se tem como que é essa porta. Na sala de estar, se está com iluminação, se tem banheiro, se tem quarto de cozinha, se tem cozinha, se tem quarto de dormir, a iluminação, o chão, o piso, tudo isso. E aí tem uma escalinha que a gente pode jogar e pontuar. Deve-se separar esses riscos e classificá-los como riscos modificáveis e riscos que não são modificáveis. Deve-se avaliar também o equilíbrio abaixo daquele idoso, avaliar o evento da queda, se ele já caiu antes, e quais são os fatores que relacionados àquela queda, o que influenciou aquela queda. Nos fatores modificáveis, então, nós vamos estabelecer algumas mudanças, algumas orientações. A intervenção multidimensional, ela possui maior sucesso naquele tratamento, com avaliação e aconselhamento médico, talvez mudança de prescrição medicamentosa, exercícios também para aquele idoso, treinos de posturas, treino de marcha, treino de transferências, ensinar o idoso como se levantar após aquela queda, uma eventual queda, avaliar quando tem a necessidade, é necessário a autopercepção do medo de cair em atividades simples do cotidiano. Quando o alto risco for identificado, deve-se iniciar então um sistema de vigilância daquele idoso, com a presença do cuidador, talvez até em tempo integral, a depender da fragilidade daquele idoso. Devem ser utilizados de maneira associada, pois medidas isoladas não surtem efeito satisfatório, né? Medidas de intervenção. Na intervenção domiciliar, existem barreiras, né, que podem ser modificáveis, como escadas, corrimão, escada irregular, piso escorregadio, né? Fazer um estudo detalhado do ambiente daquela casa. São as alterações que podem acontecer. No piso, colocar tapete antiderrapante, por exemplo. Na iluminação, aumentar a iluminação em um ambiente de risco, por exemplo, como o banheiro. Aí são todas as alterações que a gente pode estar passando aí para o cuidador, para o filho desse paciente, o que pode ser mudado. Além das normas de segurança específicas para a identificação de problemas ambientais e intervenção preventiva em relação à queda, existem também outras observações gerais, que são essas aí que estão listadas, peguei inclusive do livro, tá? Os locais por onde o idoso circunda deve ter espaço amplo, retirar móveis e quinas, a residência deve ser bem arejada e com boa iluminação, preferencialmente o idoso deve usar um calçado fechado para não correr o risco daquele sapato se deslocar do pé ao causar um desequilíbrio, diminuir ao máximo a quantidade de móveis, especialmente onde o idoso fica caminhando pela casa. Então, algumas coisas simples, tá? Para eliminar o risco de queda, é necessário que ocorra um treinamento também com aquele idoso, né? O ideal era que esse treinamento fosse diário, mas se não... Às vezes é difícil ser diário, né? Mas 2 vezes na semana, no mínimo. Então, o que pode ser indicado de exercício para aquele idoso? Por exemplo, movimentar as articulações. Então,
As grandes articulações, como ombro, quadril, joelho, tornozelo, devem ser mobilizados livremente pelo idoso em todos os movimentos, permitindo por cada um e de maneira a não provocar a dor. Exercícios de alongamento, né? Por exemplo, o idoso deitado em decúbito dorsal, amarrar uma faixa no pé e pedir que ele levante a perna. Então, exercícios ativos com faixa elástica, exercícios com bola suíça, exercícios talvez até com halteres, com peso, a depender da força muscular também, da energia também daquele idoso, o que ele consegue fazer, né? Exercícios para fortalecimento dos músculos superiores e também dos membros inferiores, aí tem vários exercícios ensinados, listados aí que a gente vai fazer na prática. Treinamento de equilíbrio também, a gente pode utilizar aquele disco, né? A gente pode utilizar a cama elástica, a gente pode fazer treino em circuito com cones, com bambolês. Tem muitas alternativas que a gente pode utilizar. Né? Treinamento funcional. O treinamento funcional, ele é um treinamento que ele vai replicar o que aquele idoso faz no dia a dia dele. Por exemplo, abotoar uma camisa. Por exemplo, levar um copo à boca. Passar uma escova de cabelo no cabelo. Levantar e sentar da cadeira. Como deitar. Como se levantar da cama. Então, a gente vai treinar isso tudo com ele. Tá? E também deve ser feito ali uma intervenção clínica também daquele idoso, né? O trabalho, o foco é a marcha, a força, o equilíbrio e a propriocepção, tá? Treinos de marcha, como eu já falei antes, aí são alguns exemplos de treinos de marcha. Treino de força também, treino de força muscular. Depois a gente vai ver isso aqui na prática. Treinos de propriocepção. E finalizamos aqui essa parte. Só essa parte, né? Deixa eu tentar aqui colocar o outro slide da próxima aula. Tá aqui. Vamos ver se a gente consegue finalizar hoje ainda, né? Vamos lá. Fisioterapia aplicada aos idosos portadores de disfunções neurológicas. É a primeira parte específica mesmo de patologia, tá? Vamos entrar nas patologias. O envelhecimento, frequentemente ele está atrelado ou associado a algum comprometimento do cognitivo e também comprometimento neurológico daquele idoso, que podem desencadear ali uma sequência de alterações físicas e funcionais. O sistema nervoso, ele é um sistema que é biológico e ele fica mais comprometido com o processo do envelhecimento, pois ele é responsável por processar informações que visam manter uma interação entre um indivíduo, o ambiente, e isso pode causar algumas alterações, como disfunções de força, de marcha, e tudo isso causa alterações visíveis ali naquele idoso, tá? A primeira patologia que a gente vai estudar, então são 3 que tá nessa aula, é o parkinsonismo, tá? É uma doença que se caracteriza pela diminuição da neurotransmissão dopaminérgica nos gânglios da base e ela pode ser classificada em parkinsonismo primário, secundário, plus e heterodegenerativas, tá bom? A doença de Parkinson é uma doença crônica, progressiva,
que afeta o sistema nervoso, e ela vai apresentar algumas alterações básicas, tá? Como a rigidez articular, a acinesia, que é a ausência do movimento, a bradicinesia, que é a lentidão do movimento, o tremor e também a instabilidade postural. São os principais. A doença de Parkinson, como foi falado, ela é uma doença crônica, degenerativa, progressiva, então não tem cura, né? Vai afetar o sistema nervoso central, ocorre a morte de neurônios produtores de dopamina na substância negra. Essa substância negra, ela é responsável pela produção de dopamina, que é muito importante para os mecanismos cerebrais, como, por exemplo, ali relacionadas ao movimento, tá? Ela é uma doença idiopática, ou seja, não se sabe a causa específica para o seu surgimento, mas estudos relacionam a doença com fatores como fatores genéticos, toxinas ambientais, estresse oxidativo, anormalidades mitocondriais e também alterações relacionadas com o próprio envelhecimento. Quando os sinais e sintomas eles são percebidos, eles são diagnosticados ou detectados, geralmente a doença ela já está num estágio mais avançado e aproximadamente 60% dos neurônios dopaminérgicos e o conteúdo da dopamina no estriado, ele já foi muito prejudicado e cerca de 80% inferior ao normal. Ela é considerada como uma doença neurodegenerativa progressiva, com presença de múltiplas disfunções, incluindo dos sistemas dopaminérgicos, colinérgicos, seroninérgicos e noradrenérgicos. Tá? De uma maneira geral, com clareza, a existência de uma perda neuronal progressiva. Quais são os sinais e sintomas? Então, ela vai apresentar sinais cardinais da doença de Parkinson, que é rigidez, tremor, bradicinesia e instabilidade postural. Esses são os principais. O tremor é uma característica da doença. O tremor ele ocorre mesmo com o paciente com o membro em repouso. Melhora quando começa a se movimentar, mas ele não some completamente. Não está, entretanto, presente em todos os pacientes com doença de Parkinson e também não significa que todo paciente que treme tem doença de Parkinson, tá? O paciente percebe que os movimentos com o membro afetado está mais difícil de movimentar, está mais lento, mais pesado. Ele se atrapalha a realizar algumas atividades, como, por exemplo, levar a colher até a boca, escrever seu nome num papel. Sente também que o lado está rígido, pesado, e esses sintomas eles vão piorando a intensidade. Inicialmente, eles começam unilateral, em um lado do corpo, e de acordo com a progressão da doença, ele se instala para o lado oposto. O paciente também pode apresentar dificuldades de caminhar, como passos curtos, e também alterações na fala, a língua pesada, dificuldade para falar algumas frases completas, tem aquela hesitação na fala também. A marcha parkinsoniana. Ela é descrita na literatura como uma marcha festinante, com diminuição de passos, então passos curtos, moderada cadência, velocidade de movimento diminuída, distúrbios associados também com a amplitude de movimento. A marcha do parkinsoniano ela é muito característica. Então, quais são as alterações que ele vai apresentar? Dificuldade na regulação e espaço-temporal, reduzido comprimento de passada, maior frequência de passada, maior tempo duplo apoio dos pés no chão, maior variabilidade dos parâmetros espaço-temporais
em relação ao indivíduo saudável. Então, essa aqui é uma imagem, se vocês procurarem no YouTube, tem até um vídeo, eu acho que até com esse senhor. Eu acho que é um neurologista, uma coisa assim. E aí ele demonstra como que é a caminhada parkinsoniana, como que o parkinsoniano caminha. Mas é muito interessante, vocês têm que assistir. Na doença de Parkinson, o parâmetro que mais prejudica a caminhada e promove queda é a redução do comprimento da passada e também de controlar a frequência dessa passada, que é essa festinação. Então, todas essas alterações causam mudanças posturais no meu paciente. Então, ele vai ter aquela hesitação. Então, o primeiro passo, ele fica ensaiando aquele primeiro passo, até ele conseguir fazer a primeira passada. E esse passo, ele não é largo, é um passo estreito, curto. Então, da feita que ele começa a dar aquela primeira passada, ele vai dar múltiplos passinhos curtos e rápidos, jogando o tronco para frente, fazendo uma flexão de tronco. E isso é até perigoso o paciente cair, né? Então, esse é o ritmo da caminhada. Outros fatores neurofuncionais que também alteram a locomoção são a diminuição e a lentidão do movimento, que é a bradicinesia. Então, ele tem a dificuldade de iniciar o movimento, né? É como se ele tivesse congelado, em congelamento, tá? E a acinesia, que é a falta também do movimento. Ele também vai ter essa hesitação, não só para caminhar, mas para outras coisas também, como se levantar da cama, se levantar da cadeira, tá? Ele vai ter hesitação em outras fases também, em outros movimentos do dia a dia. Outros aspectos são a alteração no padrão postural, redução da coordenação das cinturas escapulares, da cintura pélvica, rigidez muscular. A impressão que dá é que ele está com a face congelada, ele tem uma face inexpressiva, uma face sem expressão. E isso é uma das queixas também do paciente. Ele realiza a marcha em bloco. A partir de estudos analisados, concluiu-se que as principais alterações biomecânicas da caminhada do paciente com doença de Parkinson são redução da dissociação de cintura escapular e pélvica, aumento da frequência da passada, redução do comprimento da passada, aqueles passos curtos, e também da velocidade, bem como amplitude articular de membro inferior diminuída. Reabilitação desse paciente. Diversas são as intervenções que nós podemos utilizar para restaurar a funcionalidade desse paciente. Vai ser um tratamento para o resto da vida, ao longo da vida, tá? É um acompanhamento permanente daquele paciente. E a gente tem que trabalhar de acordo com as limitações daquele paciente. Existem intervenções medicamentosas, também cirúrgicas, e intervenções não cirúrgicas através, por exemplo, do tratamento conservador com a fisioterapia. Diante de todas as intervenções terapêuticas apresentadas, o exercício físico aeróbico, pelo menos 3 vezes na semana, com duração de 30 minutos por dia, parece ser uma opção eficaz de baixo custo que ameniza os sintomas da doença. Por exemplo, treino de pistas visuais tem um efeito benéfico. Eu consigo ali trabalhar a regulação do comprimento do passo, melhorar a velocidade da marcha, trabalhar a propriocepção e equilíbrio daquele paciente, tá? Pistas visuais são utilizadas para desviar a função dos núcleos da base da área motora para a área visual motora do cerebelo e córtex pré-motor, assim regulando a função motora que é prejudicada. Necessário protocolo de exercício físico que englobe treinamento de marcha, que considere os parâmetros daquele paciente, como estabilidade, espaço temporal, equilíbrio, melhora postural também daquele paciente, o alinhamento postural, tá? Deve ser tratada com o objetivo de se retardar a progressão dela, já que não foi descoberta a cura para a doença ainda. A progressão do sintoma está associada à deteriorização da condição física, caracterizada pela pobreza de movimentos, escassez de amplitude de movimento, gerando a diminuição das atividades básicas de vida diária e a atrofia daquele músculo. O tratamento fisioterapêutico ele vai atuar em cima dos sinais e sintomas da doença, como
rigidez, bradicinesia, tremor, marcha. Nós podemos empregar um programa de exercício cinesioterapêutico ativo, livre, também pode ser passivo, a depender do estágio avançado da doença no paciente, com o objetivo de desacelerar a progressão da doença, tá? Prevenindo também as complicações e também deformidades secundárias à doença. Manter e aumentar a amplitude de movimento, impedir contraturas, corrigir a postura, impedir a atrofia muscular, incrementar o funcionamento motor e a mobilidade, melhorar ali, estimular, ensinar a correção da marcha, melhorar a fala, a respiração, expansão e mobilidade do tórax, aumentar a independência funcional, treinando atividades da vida diária, ajudar também na parte psicológica ali, porque as incapacidades funcionais, elas vão causar alterações emocionais também no meu paciente, melhorar o equilíbrio e a instabilidade postural. E a longo prazo eu vou retardar e minimizar a progressão dos sintomas da doença, impedir o desenvolvimento de complicações secundárias, manter ao máximo a capacidade funcional do meu paciente, melhorar a qualidade de vida e, quem sabe, até reintegrá-lo à sociedade. Aí vem repetindo, né, exercícios ativos, passivos, exercícios de mobilização, tá? Aí vem falando um pouquinho sobre cada um. Treinos de marcha, e também tem os cones, né? A gente pode colocar desenhos no chão, obstáculos, para treinar a marcha desse paciente. O objetivo é aumentar o passo, alargar a base de apoio, aumentar o movimento contralateral de tronco, treinar rotações, tá? Mobilização também dos músculos da face, ele tem uma face congelada, né? Então é importante exercício com interação social, diminuindo aquela rigidez muscular. De preferência pode-se realizar esses exercícios em frente ao espelho, né? São exercícios faciais diários que eu vou ensinar meu paciente, ele vai fazer em casa, por exemplo. A intervenção da fisioterapia através de recursos como a cinesioterapia, como eu já falei antes. Isso aqui só estou repetindo, né? Exercícios respiratórios também, que vão auxiliar o relaxamento e trabalham de forma eficaz a expansão torácica, aumentando a capacidade vital do meu paciente, prevenindo, assim, as limitações musculoesqueléticas que podem ali contribuir para alta incidência de complicações pulmonares, por exemplo. E a hidroterapia também é um recurso excelente para a gente tratar ali com o nosso paciente. Então, a água, ela vai tirar ali o peso, né, a ação ali a sobrecarga sobre o membro do meu paciente. Posso treinar a marcha com o paciente ali, o equilíbrio. E quais são as principais escalas que nós podemos utilizar com o paciente parkinsoniano? Então, essa primeira aí é uma escala de estágios de incapacidade, Owen e IA, que ela vai de 0 a 5, onde 0 é sem sintomas visíveis da doença, e 5 sintomas nos dois lados do corpo e incapaz de caminhar, tá? Então, a gente vai empregar essa escala aí com o nosso paciente e vamos colocar ela lá na nossa ficha de avaliação, tá? Aqui é a mesma escala, só que de uma forma diferente. Aqui são diversas escalas que avaliam, por exemplo, a qualidade de vida na doença de Parkinson, tá? Aí eu citei todas elas, as principais, quando você precisar utilizar, então. Aqui eu falei um pouquinho sobre algumas, como a escala de avaliação de Webster, que avalia a doença de Parkinson, enfatiza principalmente o nível da estrutura e a função corporal. Ela é composta de 10 itens que vai avaliar bradicinesia, rigidez, postura, balanço dos membros superiores, marcha, tremor, face, seborreia, fala e cuidados pessoais. A escala de atividade de Parkinson, que é a PAS, é uma escala para caracterizar problemas funcionais do idoso, com estágios de moderado a severo. E a avaliação, né? 3 itens principais da avaliação têm sido utilizados, que são escala de avaliação, que são essas várias que eu listei aí, e o observador ele vai avaliar os sinais físicos do paciente, né?
através de escalas de deficiência, de medidas objetivas, avaliação de força, avaliação de equilíbrio, avaliação de sensibilidade, tá bom? Então, isso tudo é sobre doença de Parkinson. A próxima patologia é a doença de Alzheimer. É a presença da demência com perda em pelo menos 2 áreas cognitivas, como a linguagem, memória, planejamento. Ela é uma doença progressiva que surge ali entre 40 até 90 anos de idade. Uma doença terrível, né? A doença de Alzheimer, as células de algumas áreas do cérebro começam a morrer e formam cicatrizes chamadas de placas senis. Quando a formação dessas placas acontece de forma abundante, elas vão impedir o funcionamento normal daquela área do cérebro, por exemplo, relacionada com a memória, com a concentração, com o raciocínio. A causa dessa degeneração ainda é desconhecida, não existe uma causa específica, ainda é idiopática, né? Fatores de risco relacionados, por exemplo, idade avançada, sexo feminino, doenças cardiocirculatórias como hipertensão, pacientes que já sofreram AVE, dislipidemia, diabetes, alterações, alimentação deficiente, nível educacional baixo, meio ambiente hostil e histórico familiar. Fator genético também está relacionado. Os sintomas eles são divididos em estágios conforme a doença vai progredindo, como o estágio inicial, onde ocorre a perda de memória, a dificuldade na aquisição de uma habilidade nova, dificuldade em realizar cálculo, um raciocínio rápido, um raciocínio imediato. E no estágio intermediário, como afasia, apraxia, e no estágio terminal apresenta alterações do ciclo sono-vigília, sintomas psicóticos, irritabilidade, agressividade, dificuldade para caminhar, fala e realização de atividades básicas de vida diária. Afasia como se afasia a ausência da fala, tá? Os sintomas de fase inicial da doença são os que geram maior frustração para aquele paciente, como o esquecimento, né, dificuldade na memória, dificuldade em realizar tarefas simples que antes ele fazia sem dificuldade nenhuma. E tudo isso vai afetar as atividades básicas de vida diária. Podem se dividir em 3 classes, como cognitivos, não cognitivos e funcionais. Os cognitivos relacionados à perda de memória, né, e incapacidade de reconhecer algo ou déficit na função de alguma atividade, alguma dificuldade para realizar uma atividade simples, por exemplo. E não cognitivos, como depressão, sintomas psicóticos, alterações comportamentais. E funcionais, ligados à incapacidade funcional, como dificuldade de se vestir, do seu autocuidado, de se alimentar sozinho, isso aí no estágio mais avançado, né? Nas alterações motoras, não são somente alterações cognitivas, também pode causar instabilidade postural, oscilação excessiva, distúrbio postural, alterações de marcha, né? E tudo isso pode desencadear até mesmo uma queda. Conforme a patologia ela vai aumentando, ela vai crescendo, vai surgir ali as hipotrofias musculares, contraturas musculares, a força muscular vai estar diminuída, principalmente nos membros inferiores, e também diminuição no recrutamento e na ativação das unidades motoras. Redução da cadência, da velocidade, comprimento do passo, interferindo diretamente na locomoção daquele paciente. Como que é feito o diagnóstico dessa doença? Então, o exame clínico, né, através dos sinais e sintomas, exame laboratorial, exame de imagem, para que se possa excluir outras doenças. O exame clínico deve abordar previamente o paciente com doenças pré-existentes, traumas, cirurgias. O exame físico deve identificar déficits neurológicos, como paresias, parestesias, alterações de marcha, tremor, e tudo isso tem que ser avaliado para se excluir outras doenças. Para
Na avaliação cognitiva, deve-se utilizar testes de rastreio, como o Mini-Mental, por exemplo, que é um mini exame de estado mental, o teste do desenho do relógio, esse aqui é interessante. Você pede para o paciente desenhar um relógio. O paciente com Alzheimer ele não consegue desenhar o relógio, ele desenha metade do relógio, ou ele desenha todas as horas de um lado só, ele não desenha o outro lado do relógio. É incrível esse teste. O teste de fluência verbal e escala de demência de Blessed, então são alguns exemplos. Com relação aos exames laboratoriais, temos ali o exame do TSH, vitamina B12, né? Exames de imagem como tomografia computadorizada, ressonância magnética. E o tratamento? Não existe um tratamento específico para que possa curar essa doença, tá? É uma doença que é progressiva, né? Então ela não tem cura ainda, não foi descoberta a sua cura. Mas é necessário um tratamento farmacológico para o declínio cognitivo e problemas comportamentais também. O tratamento não farmacológico, com programas de estimulação cognitiva e prática regular de atividade física, pode ser supervisionada e aplicada por um profissional especializado que também apresenta bons resultados. E a fisioterapia? Ela tem um papel muito importante para retardar o processo e preservar as funções motoras do paciente, evitar encurtamentos musculares, deformidades, incentivar a independência daquele paciente, orientar também o familiar, o cuidador. A terapia ela tem que estar baseada nos sinais e sintomas e na limitação do meu paciente, tá? Então, é um tratamento individualizado. Eu posso trabalhar itens como amplitude de movimento, força muscular, desvios posturais, capacidade respiratória, elementos relacionados com psicomotricidade, coordenação, equilíbrio, a imagem corporal, o ideal é que trabalhe-se na frente do espelho, funções de vida diária, tá? E nas fases tardias, o comprometimento é maior, né? O paciente, ele tem muita limitação para fazer, ele não consegue cumprir um exercício. Tem dia em que ele vai conseguir, tem dia que ele já não consegue, tem dia que ele tá bem acamado, não consegue levantar da cama, no outro dia ele já tá conseguindo andar. Então, é um paciente assim que oscila bastante, tá? Vocês vão perceber isso na prática. Eu já tive vários pacientes com Alzheimer em situações de estágio avançado, em situações iniciais, e cada um é diferente do outro. A cinesioterapia também é uma modalidade utilizada para manter e melhorar a amplitude de movimento e a força muscular. Nas primeiras fases da doença, com um programa de alongamento, exercícios com carga, aeróbicos, eles vão ajudar a prevenir problemas osteoarticulares e cardiovasculares também. Pode ser uma cinesioterapia associada à hidroterapia também. É muito interessante. Vai melhorar até a questão da respiração, a parte respiratória. Exercícios fisioterapêuticos na prevenção da memória e na capacidade funcional também. Exercícios ativos para amplitude de movimento, alongamento, fortalecimento, exercícios aeróbicos, treinos de equilíbrio e também exercícios para a memória daquele paciente. Tem muitos exercícios que a gente pode utilizar para a memória. Fisioterapia com treino de marcha, equilíbrio, dissociação de cinturas, marcha em linha reta, marcha cruzada, treino com escada, treino com rampa, treino com rotações, tá? Então, tem muitas coisas que nós podemos utilizar. Bola suíça, balanço de propriocepção, né? Cama elástica. Nós podemos fazer a avaliação rápida daquele paciente através do teste Levante e Ande, né? Avaliação rápida, com o objetivo de detectar problemas de equilíbrio, que vão avaliar a capacidade de mobilidade daquele idoso. Esse teste aqui já foi falado 1000 vezes, né? É o teste de levantar da cadeira, andar 3 metros, fazer a rotação e voltar e sentar na cadeira novamente. E eu vou cronometrar esse tempo, tá? Aqui é o que foi falado anteriormente. O idoso que gasta entre 20 e 29 segundos para realizar o teste tem um risco intermediário de queda, tá? Bom, finalizamos aqui falando sobre o Alzheimer. Vamos falar um pouquinho sobre o acidente vascular encefálico, que é o AVE. O AVE, ele existe duas possibilidades, né?
que é o AVE, o AVC isquêmico, e o AVE hemorrágico. É uma doença cerebrovascular causada pela súbita interrupção de fluxo sanguíneo, seja de origem hemorrágica ou isquêmica, que vai ocasionar em uma lesão nesses tecidos com danos às funções neurológicas daquele paciente. A gravidade vai depender também da extensão da lesão e as sequelas elas variam de acordo com o local, a extensão, né? E podem apresentar déficits motores, como hemiplegia, que é a ausência no movimento, a hemiparesia, que é aquele membro que ainda tem resquício ali de movimento e impossibilidade de melhorar. E sensoriais também. Então, no acidente vascular cerebral, quando ocorre um AVC isquêmico, ele está relacionado com a presença de algum trombo ou também ali a presença de uma anóxia, né? A ausência de oxigenação ali daqueles tecidos. E no AVC hemorrágico, com a ruptura de um vaso e um processo hemorrágico. Quais são os fatores de risco? É uma doença previsível, então os fatores de riscos eles são detectáveis, como hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia, colesterol alto, tabagismo, sedentarismo. Então, são fatores de risco que são preveníveis, né? Que podem ser modificáveis com hábitos de vida. Sinais e sintomas da doença. Ele vai causar algumas alterações, como no equilíbrio, com a hemiparesia ou a hemiplegia, vai afetar a marcha, vai afetar a velocidade da marcha, vai afetar o equilíbrio daquele paciente. E a função também, porque o AVE ele tem um impacto muito negativo na função do meu paciente. Ele vai ter dificuldade de vestir a camisa, ele vai ter dificuldade para se alimentar, vai ter dificuldade para ir ao banheiro, para sentar e levantar do vaso sanitário. Então, são coisas simples que vão estar altamente prejudicadas. O condicionamento cardiorrespiratório do meu paciente também vai estar prejudicado. A hemiparesia leva a um gasto energético aumentado durante a marcha e outras atividades de vida diária, levando à redução da atividade física. E isso vai levar no meu paciente a um padrão sedentário, e tudo isso pode causar também a doenças cardiovasculares, aumento de peso e até mesmo a reincidência daquela doença. O paciente pode ter mais de um AVE, múltiplos. A deambulação é de extrema importância para a independência daquele paciente, deve ser estimulada. A marcha ela deve ser realizada de forma independente, retirar o indivíduo do isolamento e permitir a reinserção dele na família. Muitas das vezes aquele paciente ele fica só num quartinho distante da casa, ele fica só deitado, ele fica só numa cadeira de rodas, ele não está interagindo com a família, ele não tem participação social. Então, nós devemos auxiliar também esse paciente na reinserção na família. Como que é a marcha desse paciente? É uma marcha chamada de ceifante, ou uma marcha hemiplégica, na qual vai ter a flexão do membro superior com extensão de membro inferior do lado acometido. O caminhar é realizado em semicírculos de quadril, porque ele tem aquele pé caído, né? E com o membro inferior em extensão, o pé em inversão e o braço em flexão e rígido, geralmente aquele braço bem rígido. Ele tem uma fase da doença em que ele passa pela flacidez, tá? Até que então ele evoluir para essa fase de hipertrofia, de rigidez articular, bastante comum no paciente hemiplégico. Fisioterapia e prevenção. A fisioterapia ela busca a prevenção da doença, porque ela exerce um papel importante na manutenção dos fatores de risco, como diminuição do sedentarismo, diminuição do ganho de peso, melhora do colesterol e outras coisas também que vão ajudar meu paciente a prevenir a doença. E a fisioterapia convencional, a conservadora, né? É a primeira escolha para sequela. Porém, a necessidade de longos períodos de tratamento e acompanhamento acabam deixando meu paciente desmotivado e cansado. Gente, isso acontece demais com o paciente AVE. Porque ela é uma doença que ela demora para apresentar sinais de melhora, sabe?
E o paciente ele fica muito desmotivado. Isso acontece na grande maioria dos pacientes. Ele fica cansado, ele se cansa daquele tratamento, daquela frequência de tratamento. Ele não vê a melhora é mínima e para ele já queria retornar a voltar à sua vida normal, mas infelizmente a sequela dessa doença é muito devastadora. Este meio de atendimento, ele busca não somente minimizar as deficiências da saúde pública, contemplando um número maior de pacientes e diminuindo filas de espera nos serviços de reabilitação, como também proporcionar ao paciente aumento da capacidade motora e cognitiva. Que tipo de atendimento? Atendimento em grupo. Vou colocar esse paciente com outros pacientes que apresentam as mesmas disfunções. Então, a presença de parceiros nas sessões, a maior adesão do meu paciente ao tratamento. E isso é verdade. Quais são as escalas que eu vou utilizar com esse paciente? Existem escalas específicas, como a escala de qualidade de vida para o AVE. Vou avaliar a qualidade de vida do meu paciente, avaliando 12 domínios, sendo ele a energia, papel familiar, linguagem, humor, personalidade, autocuidado. É uma escala que pode ser utilizada. A medida de independência funcional, a MIF, o principal objetivo é avaliar quantitativamente a necessidade de ajuda, ou seja, os cuidados que o paciente necessita para realizar tarefas básicas das atividades de vida diária, como transferência, locomoção, o autocuidado. Teste de caminhada de 6 minutos, que avalia o condicionamento cardiorrespiratório. Esse aqui a gente já falou muitas vezes, né? O indivíduo ele vai caminhar por um corredor com 30 metros durante 6 minutos, percorrendo a maior distância possível, caminhando de forma sustentada e sem correr. Se ele utiliza bengala ou andador, ele vai utilizar o dispositivo que ele utiliza no dia a dia, tá bom? O outro teste é o Time and Go Test, que é o TUG Test, que eu já falei várias vezes. Bom, nós finalizamos aqui essa primeira aula. Eu achava até que tinha mais coisa, mas conseguimos encerrar esse assunto, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem para mim. Estou aí disponível para vocês. Essas foram as referências. A gente deu trabalho para montar essa aula. Tive que ler vários artigos, além do livro, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.